A vida começou com um micro-organismo que não fazia quase nada. Mas um belo dia surgiu aqueles caras que faziam fotossíntese, né? E o que é fotossíntese? Esse planeta, no início, era entupido de CO2, né? É uma quantidade extraordinária de CO2. Esse CO2, em grande parte, foi sedimentando, e na hora que apareceu a fotossíntese, acho que todo mundo lembra disso, né? Da escola, da universidade, mesmo quem faz ciências sociais e tal, lembra dessa história, engenharia. A fotossíntese nada mais era que você pegar o CO2, né? No caso, o CO2 juntou com a água, o hidrogênio da água sai e vai para o CO2. Isso feito 6 vezes, você tem uma molécula de glicose. E a glicose é uma espécie de peça de Lego, sabe? Uma pecinha de Lego que faz a vida toda em torno dessa pecinha de glicose. Então, uma vez que surgiu a fotossíntese, o que aconteceu é que a quantidade de CO2 do planeta, que era muito alta, começou a reduzir. E a reduzir rapidamente, né? Reduzir rapidamente. Então, em relativamente pouco tempo, na realidade alguns bilhões de anos, você começou a ter uma quantidade de CO2 relativamente baixa, que permitiu que o clima, né, amenizasse. E o que eu sempre pergunto a meus alunos e tal é como é que você define a vida, né? E a única definição que você tem de vida é o seguinte: o que morre está vivo. E não tem mais nem outra definição. Se eu encontrar alguma melhor, por favor, me avise, porque eu não conheço nenhuma outra. Tem muita gente que fala, pô, vírus é vivo, né? A pergunta é, morre, mas ela estava vivo. Então, quando morre, é o que acontece, né? Você enterra. E esse processo de enterrar o que está vivo levou ao que a gente conhece como as fontes fósseis, né, de combustível. Hoje. Carvão, petróleo, esse negócio todo. Então, o que a gente tem na realidade enterrado no planeta é uma quantidade extraordinária de carbono que vinha do CO2, que aquecia a atmosfera, que ao ser presa, né, na Terra, mitigou o clima. E o homem descobriu que tinha energia embaixo da Terra. Uma energia incrível embaixo da Terra, armazenada sob a forma de carvão, petróleo e outras fontes. O que acontece quando a gente começa a usar carvão, petróleo, esse negócio todo, é que, vocês lembram, né, da atmosfera primitiva, cheia de CO2, com a temperatura muito alta, com clima extremo, essa coisa toda? Essa atmosfera foi mitigada pelo carvão que você armazenou. No momento que você, ao descobrir que ali, né, tem muita energia e começa a trazer essa energia de volta, o que acontece é que sua atmosfera começa a mudar. Começa a mudar. Hoje em dia a gente tem dados de 800 mil anos. Em 800 mil anos a média era de mais ou menos, né, 250, às vezes ia a 300 ppm de CO2 e tal na atmosfera. Hoje a gente tem mais de 400. Ou seja, o ambiente que a gente tem agora, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí o pessoal diz, a mudança climática sempre existiu. É verdade, sempre existiu. Sempre existiu. Mudança climática sempre existiu. Mas essa quantidade de CO2 que a gente tem na atmosfera, a gente não tem registro. E ao não ter registro, ao você aumentar, né, a quantidade de CO2 na atmosfera, você não sabe o que vai acontecer. Então o que acontece, a gente já começa a ver, são extremos de clima, né? E esses extremos de clima vão chegar aonde? Ninguém sabe. Então, existe muita dúvida sobre o que é que vai acontecer com esse aumento de CO2 na atmosfera. Mas ninguém tem dúvida que tem um aumento de CO2 na atmosfera que veio da reciclagem do petróleo, né? O petróleo é renovável? O petróleo é renovável. Quem diz, petróleo não é renovável. Mentira, petróleo é renovável. O diabo é que a gente usa por ano. Para renovar o que a gente usa, o que a civilização usa por ano, né, você precisa de mais ou menos 3 milhões de anos. A gente tem que fazer alguma coisa para reduzir a quantidade de CO2 na atmosfera. O Brasil é um país impressionante porque nós somos uma das matrizes mais limpas do mundo, né? Nós temos energia hidrelétrica, nós temos o etanol, né? Para a gente é óbvio chegar num posto de gasolina e abastecer o carro com etanol, mas você só vê isso no Brasil, você não vê em lugar mais nenhum do mundo. Eu não sei quem tem acompanhado, né, mas se fala muito da questão do carro elétrico, né? Realmente o carro elétrico é incrível pelo seguinte: quando você tem um pessoal da engenharia aqui, eu não vou nem me aprofundar para não falar muita bobagem,
Mas basicamente é uma questão de eficiência energética, né? Quando você tem um motor a combustão, você tem alguma coisa como 20% de eficiência energética. Quando você tem um carro elétrico, você tem 80%, 90% de eficiência energética, né? Então a Europa, por exemplo, a Alemanha, esses países resolveram fazer carro elétrico. Carro elétrico é o futuro, Estados Unidos, carro elétrico. Por quê? Muito do que eles dizem é, não, a gente vai economizar emissões CO2. Entretanto, esses carros elétricos são movidos por energia produzida por carvão. Quando você faz análise de ciclo de vida de um carro elétrico, isso significa, desde que eu começo a produzir, né, até a operação dele, e eu comparo com um carro a combustão, eu vou ver que é mais ou menos a mesma coisa de CO2 que foi utilizado, né, que foi emitido ao longo da vida dele, né, do ciclo de vida. Então, esse negócio tem sentido? Tudo bem para eles, vai economizar e tal, essa coisa toda, mas e para o Brasil tem sentido? Não, não tem. Mas o que acontece, né, quando tem sentido para um e não tem sentido para outro? Então, para o Brasil, pessoal, biocombustíveis tem todo o sentido do mundo. Não sei também o quanto vocês sabem, mas toda energia que vem do Sol, né? São fótons, pacotes de energia que chegam aqui, e mais ou menos o que a civilização gasta é aproximadamente, chutando, 0, alguma coisa por cento, ou menos ainda, da quantidade de fótons que chega no planeta. Então, se a gente usar os fótons, tem energia mais do que suficiente. Se a gente usar os fótons, e esses fótons serem utilizados na fotossíntese, além de você produzir energia suficiente, você ainda captura CO2. E aí que tem uma vantagem extraordinária do Brasil, de países tropicais, em relação a países, né, hoje desenvolvidos, que são os países do mundo temperado. Por quê? Quando você olha um milho, muito plantado nos Estados Unidos, essa coisa toda, você tem uma taxa de conversão de aproximadamente 1,5%. Quer dizer, de 100 fótons que vem, 1,5% se transforma em açúcar. Quando você olha uma cana de açúcar, esse número vai para 8%, 9%. Até mais. Então, o que interessa, o que ninguém consegue produzir é hectare, é solo, é terra. Isso não se produz. Se você tem um país temperado, em que só produz 1,5% da fotossíntese de taxa de conversão, e só consegue isso por aproximadamente 4 a 5 meses no ano, e você tem um país como o Brasil, que a taxa é 9% e você vai o ano todo, a quantidade de energia convertida é extraordinariamente maior, fazendo com que o biocombustível tenha todo o sentido do mundo. Então a gente tem a cana-de-açúcar, que hoje em dia ocupa uma área ínfima do país, e tem novas tecnologias. Por exemplo, essa mesa aí que nós estamos, isso aí é açúcar puro, né? É celulose, essa cadeira e tal, fora a parte de plástico, isso aí é puro açúcar, só que é um açúcar insolúvel. Quando uma cana, ao invés dela economizar, concentrar, né, açúcar solúvel, como aquele que a gente come, toma no café, ela consegue fazer o açúcar insolúvel na forma de celulose, ela consegue produzir muito mais por hectare. E hoje em dia existem tecnologias para utilizar esse tipo de açúcar. É o chamado açúcar, tecnologia de segunda geração. Você pega essa mesa, bota numa panela de pressão, explode ela, vem com enzimas que cortam os açúcares e dá para produzir um açúcar que dá para tomar que está no café. Isso aqui, como eu disse, é açúcar puro. Só que uma planta, ao produzir esse açúcar, ela consegue acumular muito mais açúcar por hectare. Então, as tecnologias de segunda geração conseguem pegar açúcar insolúvel, converter em açúcar solúvel, e a gente consegue fermentar esse açúcar solúvel para produzir combustível, por exemplo. Para dar uma ideia para vocês, se a gente pegar o Brasil, a metade do pasto brasileiro, a metade de área de pasto, todo mundo que andou pelo Brasil, mesmo São Paulo, mas Minas Gerais, o norte, essa coisa toda, vai ver pasto de baixa produtividade, né? O pessoal brinca dizendo que o gado brasileiro é o gado mais solitário do mundo. Você produz meia cabeça por hectare. É ridículo. Se ao invés dessa meia cabeça você planta cana, e se você planta canas, como a gente chama hoje de cana-energia, né, uma cana especial que acumula muito mais açúcar insolúvel do que solúvel, você tem a produtividade mais ou menos 2,5 a 3 vezes de uma cana normal. Se você, ao invés de usar a primeira geração, né, que é o caldo de cana e tal, você usa a segunda geração, se você pega metade do pasto brasileiro, você consegue produzir combustível suficiente para girar, para fazer todos os carros do mundo rodarem. Ou seja, o que a gente está vendo é a capacidade que o país tem
em converter a energia do sol, né, em energia útil, em energia química, em energia que dá. Mas voltando à questão do carro elétrico, né, por exemplo, os países europeus, em grande parte dele, mesmo os Estados Unidos, né, com a Tesla e tal, estão brigando, estão acreditando firmemente que eles devem entrar na energia elétrica, né? E como eu disse, a energia elétrica vem de carvão, vem de energia fóssil, não tem muito sentido. Então, pessoal, o futuro, e isso é uma ponta de biologia, eu sou geneticista, então isso é muito, muito importante. O mais eficiente não é o aparentemente mais eficiente. O mais eficiente é o que gera o equilíbrio. E gerar equilíbrio, no caso do Brasil, é gerar emprego. Não é de forma nenhuma gerar eficiência teórica. Cortar emprego, na realidade, são processos pouco eficientes. Hoje em dia, com a ciência que o Brasil tem, com a capacidade que a gente tem de converter fótons, né, em energia química, e com a capacidade que a gente tem de, a partir da ciência, pegar essa energia química e produzir diversos produtos e combustíveis, o Brasil vai gerar emprego de alto nível, vai ocupar espaço, quer dizer, a gente tem que ter a capacidade de encontrar os nossos próprios caminhos a partir da vantagem competitiva que a gente tem, que é o fato de sermos tropical, termos água, termos inteligência e termos um sistema, né, extremamente competitivo do ponto de vista industrial. O brasileiro ele é extremamente criativo, né, e capaz de gerar essas soluções. Então, como eu disse antes, da agricultura brasileira vai depender, na minha visão, o futuro da humanidade como hoje a gente conhece. Com uma atmosfera, com uma boa capacidade, né, de tamponar os efeitos climáticos extremos, porque o que aconteceu no Brasil foi uma grande parte de desmatamento, e boa parte do CO2, né, acumulado pelo planeta, ele se encontra embaixo da terra. Eu fiquei pensando assim, você foi muito para o lado do empreendedorismo, do desenvolvimento, mas tem um outro lado da conservação da natureza importante também. Então, eu queria saber uma coisa na prática, uma dúvida que eu tenho, pessoal, eu até imagino qual é o lado da sua resposta, né, por causa da cana-de-açúcar, mas no dia a dia, analisando o ciclo de vida dos combustíveis, o que é melhor eu pôr no meu carro, gasolina ou álcool? Baseado no ciclo de vida, né? Baseado no ciclo de vida só. Se você é um cara que ama a natureza a ponto de botar de seu bolso para pagar por aquela crença, sem dúvida é o etanol. Mas sem sombra de dúvida. Eu acho que o etanol, em termos de... isso é interessante. O etanol, em termos de impacto em relação à gasolina, é mais ou menos 20% do CO2, quando a gente analisa ciclo de vida. E esses 20% são causados porque os caminhões e tratores que fazem o transporte utilizam diesel. Mas não precisava de utilizar diesel. Se você utilizar biogás, que pode ser produzido pela vinhaça, por essa coisa toda, dá para você zerar, até tornar negativo, como eu falei, né, esse ciclo de vida. Ou seja, fica até contraintuitivo. Cada litro de etanol que você utiliza, você está capturando CO2. E aí, para a sua resposta, eu não vou ser... eu amo a planta. Não, eu amo, mas nega acredita se quiser. Como eu falei, a gente precisa de cultivos de alto desempenho. Por exemplo, se eu planto uma cana-de-açúcar com 80 toneladas por hectare que ela produz, mas eu tenho uma cana-energia que com tecnologia eu utilizo ela toda, e ela consegue produzir 250 toneladas por hectare, dá para eu aumentar a quantidade de floresta replantada imensamente. E essa floresta replantada é importante para a própria cana, porque um dos problemas da cana é inseto, é doença, coisas que a gente, com a floresta adequadamente organizada, reduz enormemente. Eu não acredito que a gente vai conseguir convencer um empresário, sabe, baseado apenas em amor. O pessoal fez, acho que foi agora eu não me lembro direito, mas acho que foi na Suécia. O pessoal fez nas passagens de avião, o cara pagava, acho que €1 a mais para ele ter. Ninguém pagou. €1 era uma bobaginha. Você pode comprar essa palavra por €300 ou por 301, e com esse você vai usar um fundo. Então, eu acho que se a gente não encontrar o incentivo econômico adequado, por exemplo, crédito de carbono. Crédito de carbono é uma coisa sensacional.
A gente tem que implementar isso. Já imaginou, você vai plantar uma floresta, aquela floresta, você calcula a quantidade de carbono que ela acumula, você ganha por isso, para manter a floresta, para ganhar dinheiro, para incentivar. Eu acredito que a gente está chegando próximo a isso. Obrigado. Obrigada Valeu, pela ótimo, participação. excelente. Obrigado.